Boas, galera, tudo bem? Vamos lá então para mais um dos remédios constitucionais. Hoje, o mandado de injunção. Vou começar aqui definição. O que é mandado de injunção? Mandado de injunção é um instrumento processual, é uma ação que tem previsão na Constituição que serve para sanar as omissões inconstitucionais que impeçam o exercício de direitos, de liberdade e de prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Tá? Então, ele é um instrumento processual que faz fluir o que está escrito na Constituição quando o legislador ordinário não cumpriu o seu papel. Como assim? O Constituinte estabeleceu diversos direitos aqui na Constituição. Só que alguns desses direitos que ele estabeleceu, ele disse o quê? Para que esse direito que está na Constituição chegue até a pessoa, é preciso que se estabeleça um caminho, ou seja, é preciso que uma lei venha, pegue esse direito, explique como será exercitado e leve isso até a pessoa. Só que em algumas das hipóteses, o Constituinte estabeleceu esse direito, só que o legislador ainda não fez essa lei. Tá? Então, o mandado de injunção ele serve para fazer esse caminho, para suprir essa omissão. Quando não tem a lei para levar esse direito que está na Constituição até a pessoa, cabe, então, o mandado de injunção para fazer esse caminho, ou seja, para suprir essa omissão legislativa. O mandado de injunção ele também serve, ele é uma hipótese, na verdade, de controle difuso de constitucionalidade, controle difuso de constitucionalidade. Nós vamos ver na sequência. Por quê? Porque ele supre uma inconstitucionalidade por omissão. Tá? O mandado de injunção, então, ele ataca uma inconstitucionalidade por omissão. Eu falei aqui que ele serve para suprir omissão aos direitos, omissões que impeçam o exercício dos direitos, liberdades e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. O que são prerrogativas? Prerrogativas nada são mais do que vantagens, benefícios que foram estabelecidos na Constituição. Então, direitos são prerrogativas previstas em lei. Tá? Relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Como assim? É tudo. Tudo que o brasileiro não puder exercitar por falta de lei, todo direito constitucional que o brasileiro não puder exercitar por falta de lei, cabe a ele a impetração de um mandado de injunção. Tá bom? Faz fluir direitos fundamentais não regulamentados. Definição, era isso aí. Bora lá, 2, previsão normativa. 2, previsão normativa. 2, previsão normativa. 2, previsão normativa. Previsão normativa. Aonde está previsto o mandado de injunção? O mandado de injunção está previsto no artigo 5º 71 da Constituição. 5º 71 da Constituição e na Lei 13.300 de 2016. Tá? Previsão normativa 5º 71 da Constituição. Diz lá o artigo 5º da Constituição, 5º 71. 5º 71. Considerar-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tá? Previsão infraconstitucional é a Lei 13.300, é a lei que disciplina, é a lei que trata do mandado de injunção. Olha só para vocês verem uma omissão aqui gigantesca. A Constituição estabeleceu o mandado de injunção em 1988 e somente em 2016 o legislador fez a lei que trata do mandado de injunção. Olha quantos anos de omissão legislativa, de mora legislativa, de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Aí o Poder Judiciário concedia mandados de injunção nesse período, sim, ele se utilizava da lei do mandado de segurança para estabelecer o rito, o procedimento ali do mandado de injunção. Beleza, previsão normativa. Olha só. 3. Sobre quais normas que o mandado de injunção vai incidir? Então, para dizer qual a norma que ele incidirá, nós vamos falar aqui, ó. Classificação das normas constitucionais. Classificação das
normas constitucionais. Essa classificação a gente já viu lá no Constitucional 1, né? Em abordagem constitucional, nós já vimos em aula essa classificação. E eu falei na época da classificação proposta por José Afonso da Silva. José Afonso da Silva classifica as normas constitucionais em normas de eficácia. A classificação é quanto à eficácia, né? Quanto à eficácia. Quanto à eficácia. Norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada. Tá? O que vem a ser uma norma de eficácia plena? A norma de eficácia plena é aquela norma que tem aplicabilidade imediata, que não precisa de nada para ser desfrutada. Aquele direito que é pleno, que não precisa de nada, não precisa de uma regulamentação, são chamados direitos plenos ou norma de eficácia plena. Exemplo, o direito à vida. O direito à vida, você não precisa explicar uma lei infraconstitucional dizendo como você vai exercitar o direito à vida. E as normas de eficácia plena, elas também não permitem restrição pelo legislador ordinário. Não pode o legislador ordinário vir restringir uma norma constitucional de eficácia plena. O Constituinte pode. Por exemplo, o direito à vida, a gente sabe que ele não é absoluto. Por quê? Porque o próprio Constituinte diz que cabe pena de morte nos casos de guerra declarada nos termos em que foi estabelecido na lei. Então, é uma norma de eficácia plena. Norma de eficácia contida vem a ser a norma que o quê? É a norma que possui eficácia plena, mas que pode sofrer restrição pelo legislador ordinário. Exemplo, artigo 5º 13 da Constituição, que fala lá da profissão, né? Que é a liberdade de profissão. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso é uma norma de eficácia contida. Como que vai funcionar então? Nós podemos exercer qualquer trabalho, tá? Vem surgindo novas profissões, né? Social media, não sei mais o que, o coaching, tá? Novas profissões que não têm regulamentação. Quem pode exercer essas profissões? Qualquer pessoa pode. Mas e se o legislador vier a fazer uma lei para dizer que você, para ser social media, você tem que fazer uma faculdade? Pode fazer isso? Pode estabelecer? Em tese pode. Ele vai poder, porque a Constituição disse, tu pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei vier estabelecer, tá? Enquanto a lei não estabelecer condicionantes para você exercer a profissão, você tem liberdade para exercer a profissão. O exemplo nosso do advogado. Tá? O advogado, ele não basta, a lei exige para que ele possa exercer a advocacia, a lei exige que ele faça uma faculdade de direito e ainda que ele aprove numa prova da OAB, tá? Pode isso? É constitucional? É constitucional, porque isso é uma norma, a liberdade de profissão é uma norma de eficácia contida, que permite restrição pelo legislador infraconstitucional, tá? Desde que sejam restrições proporcionais, restrições cabíveis, né, adequadas. E por último, norma constitucional de eficácia limitada. São normas que não possuem aplicabilidade, não podem beneficiar a pessoa enquanto não forem regulamentadas pelo legislador ordinário. Vou dar aqui dois exemplos para vocês. O artigo 37.7 da Constituição, tá? O artigo 37.7 da Constituição é o exemplo mais batido. Olha lá. 37.7. O direito de greve, falando do servidor público, o direito de greve do servidor público será exercido nos termos da lei. Qual lei? Não tem lei ainda. Tá? Não tem lei sobre a greve do servidor público. Como é que o servidor público fez e faz para... Fez, né? Porque agora já foi concretizado de forma geral. O servidor público precisa impetrar mandado de junção. Para quê? Para que o Poder Judiciário regulamentasse, né? Como ele exerceria essa greve. Isso chegou lá no STF, o mandado de junção 712, o STF diz, servidores públicos, vocês façam greve, e enquanto não for regulamentado a greve de vocês observem a lei geral da greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Beleza? Outro exemplo, artigo 40, parágrafo 3º, inciso 3. Aposentadoria especial para o servidor público que exerça atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Tá?
nos termos de uma lei complementar. Existe essa lei complementar? Não existe essa lei complementar. O que aconteceu? Isso chegou tanto no STF que o STF editou uma súmula vinculante, a súmula vinculante 33, que disse, ó galera do serviço público que presta serviço em condições especiais, para vocês obterem essa aposentadoria, verifiquem os requisitos da Lei Geral da Previdência, da iniciativa privada, tá? Adote enquanto o dia que o legislador fizer a lei, daí vocês observem essa lei, tá bom? Então, vimos o mandado de junção incide sobre as normas constitucionais de eficácia limitada, tá bom? Lá no podcast Nosso Direito Constitucional tem uma aula específica sobre normas constitucionais. Maravilha? Que número que eu falei? 3. Agora fica difícil, né? Não tem ninguém para dizer que número eu tô? Agora ferrou. Eu acho que é 4. Legitimidade. O impetrante, né? Impetrante. Quem pode ser o impetrante? Legitimidade ativa. Desculpe, ativa. Legitimidade ativa. Quem pode ser o impetrante? Qualquer pessoa que não esteja conseguindo exercitar um direito fundamental por falta de regulação normativa, por falta de lei ordinária ou de lei complementar ou de algum outro regulamento que venha estabelecer como esse direito será exercitado, tá? Então é o impetrante, legitimidade, pessoa física ou jurídica. E ainda aqui dentro da legitimidade, a legitimidade, ela pode ser individual, né? Individual, e pode ser coletiva, tá? Então, no caso individual, vai ser a pessoa que não está conseguindo exercitar o direito fundamental. Já, tudo que eu estou falando, Lei 13.300. Legitimidade coletiva, quando um grupo de pessoas, uma categoria, uma classe não consegue se utilizar do direito. Pode ser aqui impetrar um mandado de junção no caso do coletivo. O Ministério Público, tá? Associação, entidade de classe, sindicatos, desde que constituídos, né, pelo menos há 1 ano nos termos da lei, Defensoria Pública, são as pessoas que podem impetrar um mandado de junção. Vocês vejam lá na Lei 13.300, tá bom? Legitimidade passiva, 4. Legitimidade passiva, 4. 4 não, 5. Legitimidade passiva. Legitimidade passiva. Legitimidade passiva. O impetrado, né? Contra quem que vai ser impetrada? Impetrado. Quem será o impetrado? O impetrado será aqui, ó, a autoridade / órgão legiferante omisso. Legitimidade passiva, você vai impetrar contra quem? Quem é a autoridade coatora, no caso? É o órgão ou autoridade legiferante, aquela pessoa que tem o poder para elaborar o regulamento faltante ou dar início à elaboração do regulamento faltante. Geralmente os impetrados aqui serão o presidente da República, no caso dos servidores públicos ali. Quem pode, no servidor público do Executivo Federal, a única pessoa que pode dar início ao projeto de lei, ao processo legislativo, tá? Apresentar o projeto de lei relativo à greve dos servidores públicos, a regulamentação da greve dos servidores públicos federais no Brasil. Uma única pessoa, o presidente da República. Ele é a autoridade omissa, tá? Desde 88, todos os presidentes que passaram são autoridades omissas. Não tem uma intenção de regulamentar essa norma. Até porque não se gosta da greve do servidor público, tá bom? Então, legitimidade legiferante omissa, autoridade legiferante omissa. Em várias hipóteses é o Congresso Nacional, que é o poder legiferante omisso, tá? Pode ser em algumas hipóteses o Procurador-Geral da República, pode ser em algumas hipóteses a autoridade legiferante o STF,
tá? Ele que dá início ao projeto de lei, depende de quem. A autoridade legiferante vai ser aquela pessoa que pode destrancar, destravar o projeto legislativo, que tem que levar no Congresso Nacional o projeto de lei. Esse que vai ser a legitimidade passiva, o legitimado passivo, bom? Olha só. Teorias. Teorias adotadas no julgamento. Tá? Teorias adotadas no julgamento. Nós falamos já dei alguns exemplos. Ah, não, competência. Primeiro, desculpe, 7, competência. Competência. 7, competência. Competência. Ora, quem julgará esse mandado de injunção? Essa é a pergunta, competência. Quem tem o poder de julgar o caso? Você vai ter que ver, depende da autoridade legiferante omissa. Quem é a autoridade legiferante omissa? Se essa competência está lá no artigo 102 da Constituição, tá? 102.1. Né, da Constituição, 102 da Constituição, eu verifico o inciso, agora de cabeça são vários incisos, artigo 102 da Constituição, que diz que o STF ele julgará os mandados de injunção impetrados contra o presidente da República, contra as mesas do Congresso Nacional, contra o Procurador-Geral da República, contra o próprio STF, contra o Tribunal de Contas da União, é o STF que vai julgar. Um segundo escalão que vinha os ministros, se essa regulamentação partiria de um ministro, do governo federal, e daí já vai para o STJ. Então os casos de competência dependem da autoridade legiferante omissa. Acredito que não vai ter mandado de injunção no primeiro grau de jurisdição, tá? Só se a autoridade omissa é uma omissão aqui a uma norma da Constituição Estadual, que quem tem que fazer essa regulamentação seria uma autoridade que não tenha nenhum foro por prerrogativa, tá? Mas é difícil. Em regra, então, vai tramitar nos tribunais. Tem mandado de injunção no âmbito das constituições estaduais? Na Constituição de Santa Catarina eu sei que tem. Provavelmente nas demais constituições dos estados, aí, dos 26 estados e mais do Distrito Federal, deve ter, né, o mandado de injunção. Tá bom? Competência 8. Teorias. Antes de teorias, o meu mouse é igual, o apagador é igual ao mouse, ó. O apagador é igual ao mouse, tá vendo, né? Daí às vezes eu pego o mouse, eu pego o apagador, tento mexer no computador, pego o mouse e tento apagar o quadro. Teorias adotadas nos julgamentos. Teorias adotadas no julgamento do MI. Teorias adotadas no julgamento do MI. Como assim teorias adotadas no julgamento do MI? Como que o Poder Judiciário pode julgar isso aí? Tá? Porque aqui entra um problema, que as pessoas, alguns criticam, né? Falam do ativismo judicial, que o Poder Judiciário vai estar fazendo uma lei. Mas ora, pelo amor de Deus, se o Constituinte deu um direito para a pessoa, esse direito, para chegar até a pessoa, precisa da participação do Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo falhar na sua missão, sobrevém para o Poder Judiciário o dever de concretizar esse direito e de levar esse direito até a pessoa. Então há um ativismo judicial, mas aqui um ativismo judicial permitido pelo artigo 5º e 71 da Constituição. Tá? Porque o Poder Judiciário, na maioria das hipóteses, ele vai concretizar o direito, ele vai levar esse direito até a pessoa que não consegue exercitar esse direito por conta de uma omissão do legislador. Então, teorias adotadas. Teoria concretista. Teoria concretista geral. Teoria concretista geral. Como assim? Teoria concretista geral. Aqui vocês vão ver a decisão erga omnes. Erga omnes. Decisão erga omnes. Como concretista geral, teoria erga omnes? Ora, nesse caso, o Poder Judiciário,
ao concretizar o direito, ele concretiza de forma geral para todas as pessoas, que foi o caso da súmula vinculante 33. Tantas vezes que os servidores públicos foram até o Poder Judiciário, até o STF, pedindo, impetrando mandado de injunção para que fosse concretizado o direito da aposentadoria especial em quem exerce atividade em caso de risco, que o STF encheu o saco e editou a súmula vinculante 33. E ele fez o quê? Ele concretizou para todos, ou seja, ele concedeu esse direito de forma erga omnes. Quem quiser, quem estiver naqueles casos ali da aposentadoria especial, observe a lei da Previdência Geral. Mesma coisa do mandado de injunção da greve dos servidores. Tanto que o servidor público bateu nas portas do STF, ele ficou a encher o saco lá e ele concretizou para todo mundo. Tem uma decisão, acho que é o mandado de injunção 712. Isso é aplicado para todas as categorias de servidores públicos. Observe a Lei Geral da Greve. Teoria concretista geral. Depois tem uma teoria concretista intermediária. Nessa teoria concretista intermediária, o que o STF tem, o que pode o Poder Judiciário fazer? Ele constitui em mora a autoridade legiferante omissa e diz assim, ó, concedo, acredito que seria um prazo razoável para a edição dessa lei, 30 dias. 30 dias não, um ano, tá? 6 meses. Caso não seja editada a lei no período, então eu vou concretizar o direito. Tá? Então, primeiro ele constitui mora, dá um prazo para a autoridade legiferante fazer a lei. Se ela não fizer, ele vem e concretiza o direito, porque ele não tem como obrigar o legislativo, numa função típica do legislativo, que é editar a lei, não tem como obrigar o legislativo a fazer essa lei. Então, ele constitui mora. Ó, estás em mora. Manda um ofício lá e diz, ó, tá em mora. Se tu não fizer a lei aí, se Vossa Excelência aí do Congresso Nacional não fizer a lei no prazo estabelecido, nesse prazo razoável aqui, o Poder Judiciário, o STF, concretizará esse direito, tá? Então, teoria concretista intermediária. Depois tem uma teoria concretista individual. Aqui nessa teoria concretista individual, a decisão terá efeitos interpartes. Ou seja, interpartes, somente o impetrante vai se beneficiar da decisão. O Poder Judiciário vai concretizar esse direito apenas para a pessoa que impetrou o mandado de injunção. Teoria concretista individual. Tá? Depois, teoria não concretista. Teoria não concretista. Teoria não concretista. Não concretista, ou também chamada teoria do estado de mora. Teoria do estado de mora. Como assim? Em algumas hipóteses, o Poder Judiciário, ele ao julgar esse mandado de injunção, ele vai fazer o quê? Ele só vai constituir a autoridade legiferante em mora. Ele não vai concretizar o direito. Ele pode fazer isso? Pode. Tá? Ele pode adotar essas 4 posicionamentos. Concretiza para todos, dá um prazo para o poder legislador fazer, senão depois ele vem e concretiza para todo mundo, ou ele pode não concretizar, constituir mora, ou concretizar apenas de forma individual. Tá bom? Beleza. Seguinte. Particularidades. Que número? Esqueci o número. De novo. Acho que é 8. Problema se o cara tá em sala de aula, tu pergunta pro aluno, que número está aí, que número é aqui? Às vezes dá briga, né? Por causa do número. Daí eu acabo botando o número 8 ou 9. Aqui eu não sei que número que é, mas deve ser 8.
Então vocês vão lá. Particularidades. Particularidades. Seguinte. Aqui, petição inicial. Petição inicial. Petição inicial. A petição inicial é nas regras do Código de Processo Civil, né? Identificação das partes, identificação do impetrante ali, a pessoa que não está conseguindo exercitar seu direito, a identificação da autoridade legiferante omissa, a norma constitucional que depende de regulamentação. Você não tem como provar a norma constitucional que regulamenta, porque não tem. Só se a regulamentação for parcial. Mas você vai narrar o fato que você quer exercitar tal direito, esse direito está previsto na Constituição, só que não tem no ordenamento jurídico brasileiro, como o regulamento que falta para você exercitar esse direito. Tá? Então, a petição inicial. O indeferimento da petição inicial, indeferimento, caberá agravo em 5 dias. Em 5 dias, tá? Esse agravo direto no tribunal, né? Porque geralmente esses processos tramitam no STF, no STJ, no Tribunal de Justiça do Estado, tá? O Ministério Público, olha só, desculpe. Notificação do impetrado. Notificação do impetrado, 10 dias. Então, o juiz recebendo a petição inicial, ele vai notificar o impetrado, o órgão omisso, para prestar informações sobre o que está acontecendo. Bom? Depois, vai parecer do MP. Custos, né? Custos. Leges, custos iuris, né? O Ministério Público aqui na condição de fiscal da lei, fiscal da boa aplicação do direito, dos princípios do direito, ele vai apresentar um parecer sobre o que ele entende ou não entende, né? Do caso posto sob julgamento. Lembram que o Ministério Público ele pode também impetrar mandado de junção se, por exemplo, ele não está conseguindo, a instituição ministerial não esteja conseguindo exercitar um direito. Ele pode, em nome da instituição. Ele pode também impetrar o mandado de junção quando, naqueles casos em que ele está tutelando os direitos do povo, ele também pode o mandado de junção coletivo. Mas aqui ele não é autor, aqui ele é fiscal da lei, ele é custos legis, ele vai participar desse processo, ele vai dar esse parecer aqui também em 10 dias. 10 dias. Tá? 10 dias. Lembrando que cabe uma liminar ali para conceder o exercício do direito, né, liminarmente. Olha aqui, outra coisa. Depois disso, o juiz vai julgar, tá? Com a manifestação ali, as informações da autoridade impetrada. Com o parecer do MPF, do Ministério Público, ele volta para julgamento pelo juiz. Depois, seguinte, perda do objeto. Como assim perda do objeto? Imagine que você impetra o mandado de junção por conta da falta de uma lei regulamentadora e nesse meio tempo em que foi impetrado o mandado de junção, antes do julgamento, a norma é editada. Aquela norma que faltava sobreveio, entrou no ordenamento jurídico. O que acontece com o teu mandado de junção? Perde o objeto, tá? Perde a perda do objeto. Quando sobreveio a norma faltante. Então veio a norma faltante e perdeu o objeto. Olha só, aqui. Retroatividade. Como assim? Ou seja, né? Regra aqui, ó, não retroatividade. Não retroatividade, ou seja, a ex nunc. Como assim ex nunc? Que isso? Tá ficando louco agora? Imagine que foi julgado esse mandado de junção, o Poder Judiciário concretizou o teu direito e nisso sobreveio a lei. Essa lei vai ser aplicada ao teu caso?
a regra que estabelece a Lei 3.300 é não retroatividade. A regra é não retroatividade. Ou seja, a regra é que essa lei tem aplicação ex nunc, ou seja, dali para frente. Ex nunc, dali para frente. Tá? Então, o juiz do Poder Judiciário julgou o teu mandado de injunção, concretizou o direito que tu queria, levou até você o direito constitucional, só que nisso sobreveio a lei que faltava. Essa lei vai ser aplicável ao teu caso? Depende. Em regra, não. Vai ser aplicável a partir dali, não vai te alcançar. Agora, se essa lei for mais benéfica para você, ela terá efeitos ex tunc, ou seja, retroativos. Ex tunc. Ex tunc. Lei mais benéfica. Lei mais benéfica que a decisão do MI. Então, terá efeitos retroativos, ou seja, ex tunc, a lei que for mais benéfica. O Poder Judiciário concedeu o direito que você precisava, regulamentou, contudo a lei faltante, a lei sobreviente, a lei que veio após a decisão, ela é mais benéfica para você, então ela vai retroagir para atingir a sua situação. Tá bom? O que mais que eu teria que falar sobre mandado de injunção? Eu acho que era isso. Beleza? Até a próxima. Sigam lá no @CristianoCelig no Instagram. E o podcast O Nosso Direito Constitucional. Tem tudo isso aí para você estudar e fazendo corridas, caminhadas, exercício físico, beleza? Aquele abraço, até mais.